sociedade civil, né, ela tem se organizado para, de alguma forma, contribuir para a melhoria da educação como um todo, né, e das mais diversas formas. Então, eu acho que o IOEB, ele nasceu um pouco desse desejo, né, é um indicador complementar aos indicadores que já existem. A gente só consegue evoluir aquilo que a gente avalia, que a gente sabe como está e que a gente consegue traçar uma próxima meta para chegar lá. O IOEB tem um elemento importante, um diferencial, que é a questão da oportunidade. Isso é um raciocínio muito importante do ponto de vista da sociologia da educação. Quer dizer assim, a gente pensar como a distribuição de oportunidades determina em boa medida o resultado de uma sociedade. Na prática, ele é uma medida da eficiência da aplicação dos insumos, mas quando você olha por outro lado, toda medida de eficiência é uma medida de ineficiência. É isso que boa parte dos resultados que estão ali nos mostram, né? A importância do IOEB se dá justamente pela ampliação dos olhares e principalmente outras questões que podem influenciar a aprendizagem das crianças e jovens, enfim. E é importante porque quanto mais indicadores o Brasil puder obter, melhor será o planejamento dos gestores. A criação do IOEB foi uma evolução do IDEB, que é esse índice que é amplamente já aplicado no Brasil há muitos anos, desde o governo do Fernando Henrique, do Paulo Renato. Foi uma grande conquista brasileira essa. E o IOEB eu entendo como uma evolução do IDEB. O que o IOEB traz, que é o Índice de Oportunidade da Educação? Primeiro traz essa ideia de oportunidade para todos, que todos têm que ter uma educação de qualidade, mas também mede não só o resultado atingido pelos alunos, mas quais são as condições, que eles chamam de insumos, né, para que a educação realmente dê certo. E isso eu acho que é muito importante, a gente precisa entender mais na granularidade o que faz a diferença, o que não faz a diferença. Uma das coisas que a gente já viu que faz a diferença, inclusive medido pelo IOEB, é a qualidade do diretor da escola. Então, eu acho que esse índice é muito importante, eu acho que a tendência no futuro é ele ficar mais divulgado, mais conhecido e ter o seu papel para que a gente olhe um pouco mais no detalhe do que faz a diferença ou não. Mas um dos campos mais importantes para pensar a distribuição de oportunidades é a educação. Isso é importantíssimo. Agora, esse indicador tem que se casar com arranjos institucionais. Se naquele estado também houver uma outra avaliação diferente, que possa se casar também com isso, ótimo, mas é preciso saber o que fazer no dia seguinte com esses dados. Produzir dados, indicadores, sempre é bom fazer isso. Mas a gente precisa saber o que fazer no dia seguinte. Você comparar dois municípios, por exemplo, que imagina que em todos os outros itens eles são iguais, mas na questão socioeconômica é muito diferente, né? Então é muito mais difícil para aquele município que começa de uma forma, de uma posição mais vulnerável, atingir um certo IDEB do que o outro, né? Então você simplesmente comparar o IDEB não é tão justo. Por quê? Porque para um município foi muito mais difícil conseguir alcançar do que para outro. Então o IOEB de alguma forma captura isso, não só esse insumo, mas outros. Então o IOEB de alguma forma captura e você consegue efetivamente ver o efeito da rede, né, nos resultados de aprendizagem. É uma avaliação de impacto, é uma medida de quanto um determinado projeto ou uma determinada política impacta em determinados indicadores de resultado que a gente quer ver, ou mesmo na qualidade da educação, mas por um outro aspecto. A gente não está avaliando mais alunos, mas a gente está avaliando uma determinada política, um determinado programa. E uma outra coisa que é uma visão regional, territorial, né? E não só uma visão focada numa rede. Então, quando você pega, por exemplo, você pode pegar o IOEB de um estado ou o IOEB de um grupo de municípios, então ele teria uma visão que não seria uma visão só de rede, né? Mas uma visão de território, de região, levando adiante um pouco essa discussão, tanto do regime de colaboração, quanto de qual é, afinal, o papel de cada ente da federação, né? Então, acho que ele ajuda a puxar um pouco essa discussão. Mas ele vem sempre no intuito de complementar, de ajudar a discutir, não é de substituir nada. No Brasil hoje, as crianças estão fadadas a ter uma melhor educação dependendo de onde elas nascem, e acho que o IOEB vem trazer muito a discussão em cima dessa questão. E a base pode colaborar com isso, né? E a gente depois vai avaliar com esses indicadores, né, se de fato ela conseguiu garantir equidade. Quanto mais ineficiente
a despeito dos insumos que eu tenho, é a minha ação educativa, significa que mais recursos eu estou desperdiçando. Então, se você tem metas públicas e tudo mais, é mais fácil acompanhar, mas também é mais fácil desenhar políticas públicas. Quanto mais e melhores indicadores a gente tiver, menor vai ser a nossa possibilidade de erro. E mais importante, maiores serão os instrumentos que a sociedade terá e os diferentes atores que fazem o controle da política pública, maiores serão os instrumentos que esses atores terão para cobrar os governos por melhores resultados.